Olá, meus amigos, meus irmãos, vamos fazer reflexão da palavra? Hoje nós vamos fazer reflexão sobre um tema muito comum, que é a oração do Pai Nosso. Que nós vemos as pessoas repetirem isso aí, e essa oração acaba se tornando uma reza. Vãs repetições, onde o próprio Jesus, ele fala para nós não se assemelharmos às pessoas pagãs que não têm conhecimento da palavra. Nós vamos fazer uma breve reflexão para você entender, que essa oração nós devemos fazer ela conscientes do que estamos falando, porque a maioria faz essa oração, essas vãs repetições, mas elas não têm noção do que é. Se você for perguntar claramente, elas não têm noção. Mas nós vamos tirar lições para a nossa vida, muito importante, sobre essa oração que Jesus nos ensinou, e através da palavra nós vamos explicar o que significa essa oração. Então nós vamos começar aqui no capítulo 6 e o versículo 9 e 10. Depois nós vamos para vários textos da palavra para termos a explicação bíblica, Então diz assim o versículo 9. Isso aqui é Jesus dando a instrução para os discípulos, para nós. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Em outras palavras, nós devemos santificar o nome de Deus. Quantas vezes nós vemos as pessoas usando o nome de Deus em vão? Quando eu invoco o nome de Deus, que eu falo que eu sou de Deus, eu tenho que santificar, honrar aquele nome, viver de uma maneira que quando as pessoas olham para nós, falam: esse é de Deus mesmo, esse verdadeiramente é filho de Deus. E aí no versículo 10: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então o versículo 9 está exigindo um temor a Deus. Primeira coisa, um temor a Deus. E o versículo 10, você já está, se você tiver o temor a Deus, você está pronto para que o reino de Deus, você seja introduzido no reino de Deus. Vocês entenderam? Então o 9 é uma preparação, aquele temor, aquela reverência, e para que o reino de Deus venha na nossa vida e seja feita a vontade dele. E aí quando o reino de Deus vem na nossa vida, a vontade de Deus é feita na minha vida, e aí eu vou orar a Deus no versículo 11. Eu vou pedir para Deus, a partir daquele momento que o reino de Deus veio no meu coração, eu vou pedir o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, vocês se lembram que lá na época de Moisés, Deus dava o maná. E o maná, interessante que o maná que descia do céu era para ser comido só naquele dia. O maná não era para ser guardado para o dia seguinte. E será que quando o reino de Deus entra na minha vida, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, o que será que é o pão nosso de cada dia? Será que é o pão material? Porque se você vê no mesmo capítulo e no versículo 25, você vai ver que não é o pão material, porque está dizendo assim no versículo 25: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Então, esse pão, aqui nesse texto, já não é o pão material. Mas nós vamos ver qual é o pão que Deus quer dar para nós, que está aqui no livro de João, capítulo 6. Capítulo 6. E nós vamos ler o texto para saber que pão é esse que ele tem que nos dar. Então, primeira coisa, eu tive o temor, santifiquei o nome dele, pedi para que o reino dele entre na minha vida, e aí o alimento vai ser totalmente diferente. E aí vamos ver aqui em João capítulo 6, o versículo 48. Aí Jesus está dizendo assim: Eu sou o pão da vida. Ele não é o verbo, não é a palavra. E aí no 49, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. No 50 agora: Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Então, quando eu peço o pão nosso de cada dia,
é Jesus Cristo, a palavra para nós obedecermos. E o interessante aqui também, no versículo 31, né? Nós vamos ler o 31 para nós desenvolvermos a nossa reflexão sobre a oração do Pai Nosso. Está dizendo assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou que como nos vestiremos. Agora, eu vou ler o 34. Não vos inquietei, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Então a palavra está dizendo aqui, no versículo 11, o pão nosso de cada dia. Então, eu tenho que me preocupar de obedecer a palavra hoje. Eu não posso ficar, será que amanhã eu vou conseguir? Amanhã você pede o pão, Senhor, eu quero obedecer ao Senhor de novo, hoje. Por isso que lá em Hebreus a palavra de Deus fala que o nosso tempo se chama hoje. Deus é presente na nossa vida. Deus ele é presente agora, nesse momento. Então, eu não posso andar inquieto por coisas materiais. Mas quando eu sou introduzido no reino de Deus, Ele vai dar o pão dele, que é a obediência à palavra, cada dia. É por isso que a palavra de Deus fala que nós devemos tomar todos os dias a nossa cruz. Ele não fala, ó, vai até a sua vida tomando a sua cruz. Ele fala, toma cada dia a sua cruz. E os cuidados do dia seguinte é outro dia. Se vocês lerem o Velho Testamento, Deus falava para eles assim, não guarda o maná para outro dia. E muitos teimosos guardavam o maná para outro dia e acabavam criando bichos. Então o nosso Deus é um Deus presente. Quando Ele fala, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e que Ele está querendo dizer que Ele é presente, Ele é bem presente na nossa vida, diariamente, que se chama hoje. Então, meus amigos, meus irmãos, eu gostaria que através desse pequeno vídeo, quando você fizesse a oração do Pai Nosso, você estivesse pedindo pão, mas o pão que desce do céu, que é a palavra, que é a obediência. Porque às vezes nós saímos durante nosso dia, né? E nós não comemos o pão. O que é comer o pão? Se lembrar da palavra para obedecer a ela. E quando eu estou obedecendo a palavra, eu estou comendo o pão. E aí eu estou tendo vida, estou tendo vitórias na minha vida. E se você ler o versículo 25 de Mateus, no capítulo 6, todinho, você vai ver que para nós não se preocuparmos com as demais coisas materiais, mas sim com questões ao reino dele, que diz assim, no versículo 33 do capítulo 6 de Mateus: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A partir do momento que você entrou no versículo 10, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, eu não estou mais com as minhas preocupações neste mundo. Aí você pode estar, mas eu vou esquecer disso. Não, você não vai esquecer, pelo contrário. Você vai tomar cuidado para você comer o seu pão, obedecer a palavra, mas você vai ser alimentado pela palavra diariamente. Agora o versículo 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, é uma questão que Deus nos perdoou as nossas transgressões. Interessante que esse texto aqui, ele vem depois do pão nosso de cada dia. Você vai ter que ter o alimento para você poder perdoar as transgressões do teu irmão para com você. Vocês estão entendendo? Ele perdoou as minhas transgressões, e aí quando eu estou alimentado da palavra, nós também vamos perdoar aqueles que nos devem, né? É isso que a palavra está dizendo. E no versículo 13, e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Em outras palavras, Ele vai nos guardar da tentação, né? Porque o reino é dele, o poder e a glória. Então Ele vai ter o poder de nos guardar do maligno. Lembra lá em João que diz: aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca, não o toca. Então é esse a oração do Pai Nosso. Vocês entenderam?
E no versículo 15, depois que terminou a oração, Jesus foi explicando. Diz assim: se porém não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Isso aqui está completando o texto do versículo 12. Está falando de ofensas. Então, se Deus perdoa a minha ofensa, eu tenho que perdoar a ofensa do meu irmão, aquele próximo de nós. Eu gostaria que, através desse pequena reflexão, você refletisse sobre isso.